boa tarde, a graça e a paz. Amados irmãos, venho aqui agora, nesse momento, deixar uma reflexão. A palavra de Deus diz que Senaqueribe, ele estava tentando invadir Judá. A Bíblia fala que ele veio com 185 mil soldados, fortemente armado. Mas o que me chama a atenção no texto de 2 Crônicas 32, vai dizer que o rei Ezequias, no meio dessa grande adversidade, dessa grande dificuldade, o texto bíblico ele relata que o rei Ezequias ele vai ter uma estratégia. Ele vai tampar toda a fonte de água. O texto ainda relata que ele vai reunir o povo no meio da praça. Assim diz a palavra de Deus que ele vai chamar o profeta Isaías e ambos vão orar no meio da praça. O que me chama a atenção é que naquela grande adversidade que o rei Ezequias estava passando, o que me traz conforto diante desse texto é saber que Deus deu estratégia a Ezequias ao ponto de orar, de clamar, interceder. O texto vai dizer que Ezequias, além de tampar as fontes de água para impedir que o exército inimigo invadisse Judá, o texto me chama a atenção que Ezequias começa a orar no meio da praça. E a Bíblia diz que agora o Senhor envia um anjo para derrotar 185 mil soldados. É isso que me chama a atenção nesse texto. Eu quero fazer uma aplicação desse texto na minha vida e na sua vida. Independente da dificuldade, independente da tribulação, pode ser enfermidade, qualquer motivo que tu tenha sofrido ou padecido, seja perseguição, o que for, o importante é que Deus ele tem te dado vitória. Mas para isso, você precisa clamar ao Senhor. Porque o que me chamou a atenção nesse texto é que Ezequias chamou o profeta Isaías e ambos começaram a orar no meio da praça. E Deus enviou um anjo. Se você orar, irmãos, Deus ele vai enviar o socorro. Deus vai enviar o socorro se você orar. É isso que você tem que entender nessa tarde. O segredo está na oração. Independente da luta, independente do que tem passado, o segredo está na oração. O livro de Mateus 21, no versículo 22, diz que tudo que tu pedindo, crendo em oração, tu vai receber. Então eu aprendo que se eu clamar a Deus de orar, Deus ele vai enviar um socorro sobre a minha vida e sobre a tua vida. Fica a dica nessa tarde. O segredo é a oração. O segredo é você colocar o teu joelho no chão e orar ao Senhor. E Deus vai enviar o socorro. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou sobre ao meu coração nessa tarde. Buscar o Senhor. Está lá em 2 Crônica, capítulo 32. Só orar. Buscar Deus em oração.
e Deus ele vai enviar o socorro, amém, sobre a tua vida, independente das lutas, da dificuldade, independente de qual for o tamanho do problema. Deus ele vai solucionar, Deus ele vai entrar com providência. Mas para isso, irmãos, tem que clamar ao Senhor, buscar Ele, orar, entregar a tua vida na mão dele e Deus vai fazer o sobrenatural. Fica aí essa mensagem, é Deus falando para alguém hoje. O segredo é orar. O segredo é, mas pastor, você não sabe como está a minha vida, como está a minha situação, irmãos. A Bíblia diz no livro de Lucas, junto e intercede, porque para Deus nada é impossível. Já começa por aí. Para Deus nada é impossível. Deus ele pode resolver qualquer tipo de problema. Somente temos que clamar, somente temos que buscar, somente temos que orar. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.